Isso é sódio metálico, um metal brilhante, macio e muito reativo. Vou te mostrar como eu extraí esse metal da salsicha. A salsicha é um alimento, na maior parte das vezes, ultraprocessado com altas concentrações de sódio, encontrado principalmente como cloreto de sódio, tripolifosfato de sódio, pirofosfato ácido de sódio, isoascorbato de sódio e nitrito de sódio. Cada um desses exerce uma função para a qualidade final do produto. Para extraí-los, vou apenas triturá-lo e aquecê-lo em água. Assim posso solubilizar os sais de sódio e depois converter a maior parte em cloreto de sódio. E assim que convertermos, vamos saber a quantidade de sal encontrada em uma única salsicha. Infelizmente, algumas impurezas como açúcar, amido e outros orgânicos solúveis passam pelo filtro. Mas isso é facinho de resolver, basta apenas aquecê-los em altas temperaturas. Além de decompor os compostos orgânicos, podemos decompor também parte dos outros sais de sódio encontrados. Nesse exato processo, a ebulição foi muito vigorosa e acabou espirrando quase metade da solução para fora. Sendo assim, vamos avaliar a quantidade de sódio em menos de uma salsicha. Depois de aquecer bem, eu adicionei ácido clorídrico e depois novamente sequei a solução completamente. Os fosfatos e óxidos de sódio formados na primeira decomposição foram convertidos em cloreto, e o ácido fosfórico formado foi eliminado pelo calor. Agora podemos fazer uma simples filtração limpando muito bem o becker. E finalmente temos uma solução de cloreto de sódio de mais ou menos metade de uma salsicha. É simplesmente absurda a quantidade de sódio que tem nisso. Essa quantidade absurda de sal faz muito mal, sem contar que os compostos iniciais eram ainda mais perigosos. O nitrito, além de oxidar a hemoglobina, forma na presença de certas aminas sob o pH ácido do estômago nitrosaminas, que são compostos cancerígenos. As fontes vegetais de nitrato e nitrito já são suficientes para uma dieta saudável. Por pior que seja esse alimento, é um erro desperdiçá-lo. E é pensando nisso que, para extrair o sal que preciso, faço apenas pequenos furos no alimento, assim sendo possível ser consumido futuramente. Bom, agora depois de obter uma quantidade generosa do sal, podemos partir para a próxima etapa. Devemos transformar o cloreto de sódio em hidróxido de sódio. E para isso vamos fazer uma eletrólise. Deixem uma tensão que não é capaz de produzir clorato. Sendo assim, teremos uma solução principalmente de cloreto, hipoclorito e hidróxido de sódio. A melhor maneira de fazer isso seria usando uma membrana, que isolaria o cloreto da hidroxila. Mas assim também funciona, só devemos purificá-lo posteriormente. Olha como o cátodo e o ânodo ficaram. Para reverter essa situação e segurar um pouco mais a eletrólise, eu inverti as polaridades. Mas isso não durou muito. Tive que filtrar a solução e recolocar com algum outro eletrodo mais resistente. No caso, eu usei titânio e aço. O hipoclorito acabou oxidando todo o óxido de ferro formado ao estado mais 3. Isso é bom, já que elimina boa parte do próprio hipoclorito, que no caso é um grande problema para a obtenção do sódio metálico. Depois de finalizar a eletrólise, podemos purificar o hidróxido. Primeiro vamos seter o ferro com uma filtração e levar esse material para secar. Ao aquecer, o restante do hipoclorito sofre decomposição. Vamos ter aqui uma pequena parcela de clorato, mas que vai ser eliminado na recristalização. Isso porque o hidróxido é o menos solúvel dos compostos presentes na solução. Cara, secar esse material foi a coisa mais difícil do mundo. Eu tive que levar para o pilão e para o aquecimento diversas vezes, porque o hidróxido de sódio é muito higroscópico e absorvia constantemente a água da atmosfera. Mas finalmente, depois de muitas tentativas, eu consegui transferi-lo seco para um copinho com magnésio metálico em pó. O magnésio vai reduzir o cátion de sódio para sódio metálico. É estranho pensar que um metal menos reativo vai ceder os elétrons para um mais reativo. Isso acontece graças à entalpia de formação do óxido de magnésio. Para quebrar o hidróxido de sódio e formar o óxido de magnésio, o sistema libera muita energia e isso acaba sendo energicamente mais favorável e estável. Após a reação, temos fragmentos muito pequenos de sódio metálico. É importante, assim que finalizar, tampar o recipiente até que resfrie completamente. Esse material não pode ficar exposto ao ar, caso contrário vamos perder todo o sódio. Assim que atingir a temperatura ambiente, adiciono querosene e levo todo o material para um becker. Deixo um bom tempo em aquecimento e em seguida adiciono álcool isopropílico. Isso vai favorecer que o sódio se agrupe em gotas um pouco maiores. O melhor solvente para unir todo o sódio seria o dioxano, só que infelizmente é bem caro e eu não tenho. Depois de um bom tempo mexendo, deixo o material se resfriar para começar a coletar as gotas de sódio metálico. E levo todas elas para um outro becker com querosene limpo e vou fazendo esse processo até obter uma gota de sódio bem mais limpa. O ponto de ebulição do querosene é
bem alto e consegue fundir o sódio facilmente. Ele foi o único solvente barato e comum que fez isso ser possível. E tá aí o sódio metálico feito da salsicha.